Bom, como eu falei, o objetivo dessa live é ficar gravada. A primeira live de uma sequência que a gente vai produzir. Eu escolhi fazer elas aqui pela minha conta para poder dividir um pouco até alguns assuntos da Movefret. É como se eu estivesse dando sequência ao podcast. Para quem ainda não conhece, é o Movecast, que é um podcast que a gente começou a gravar no ano passado e a gente mistura, faz um mix de alguns assuntos. A gente fala não só sobre logística e transporte, mas sobre empreendedorismo e sobre negócios de forma geral. Então, eu estou dando essa mescla aqui e esse conteúdo fica aí para que depois as pessoas possam conseguir ter acesso também. Fechado? Bom, o estopim desse planejamento, dessa nova produção aqui, é falar sobre um trabalho que eu realizei. Eu comecei ele em 2021. Eu anotei aqui para não. Foi dezembro ali, outubro, novembro, dezembro de 2020 para 2021, um pouco antes da pandemia. Foi quando eu abri a transportadora, Você Parceiro Transportes, com o foco já, com a ideia de fazer a transportadora rodar na sua essência, claro, né? Ter resultado ali, fazer com que desse certo. E também fazer um mapeamento de todas as suas etapas. Para quem me conhece sabe que eu já trabalho com logística há mais de 10 anos e durante praticamente metade desse período foi prestando serviço, foi trabalhando como transportadora. Horas como comercial, horas como operação, enfim, mesclei ali, passei por vários setores desse tipo de negócio, várias transportadoras, tipos de negócio, porque dentro do transporte de carga a gente tem uma porrada de segmentos aí, então existem várias subdivisões e não foi diferente. Eu passei ali por mais de um formato e isso me trouxe aí uma base para juntar alguns modelos e criar, né, a minha transportadora, que foi em 2021. E aí, pois bem, tudo isso, vamos dizer assim, deságua ali dentro de um dos temas que eu venho mais abordando, que é a ideia de empreender dentro de um setor que nunca para, que é o setor de transporte de carga. E como que a gente faz isso? Existem várias maneiras. Eu vou falar mais especificamente sobre como empreender sendo uma transportadora de carga, tá? Aí, André, você foi o primeiro a entrar na live aí, ó. Seja muito bem-vindo. Como eu falei no início, o objetivo dessa live é uma sequência aí de conteúdos que a gente vai fazer para ficar gravado. Isso, vai ficar salva para que vocês possam ter acesso depois. Então, eu vou fazendo aqui, eu vou seguindo o jogo, depois vocês podem acessar e usar da melhor maneira possível, tá? Então, como eu ia falando, você pode atuar como um fornecedor dentro desse setor. Se a gente olhar para a logística como um todo, é um dos setores que mais crescem no país. Tem alguns dados que mostram que a representatividade da logística no PIB do nosso país, ela passa de 11, 11,5%, 12% na representação do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, assim, tem muita oportunidade, tem muitas formas de atuar quando a gente olha para a cadeia logística. Mas eu não vou me apegar à parte técnica, não. Já indo para a ideia do transporte mesmo, quando a gente olha para transportadoras, a gente está falando do setor de transporte de carga, especificamente do modal rodoviário. Se a gente olhar no país hoje, a gente tem 5 principais modais. A gente tem o rodoviário, que é o principal, representa mais de 70% de toda a movimentação de carga no nosso país. A gente tem o modal aquaviário, ferroviário, aéreo e duto viário. E aí tem uma mescla ali de importância, eu digo importância em quantidade de volume e até de estrutura para que isso funcione aqui no nosso país, mas o rodoviário ele sai bem à frente de todos. Na realidade, todos os demais praticamente dependem do modal rodoviário. E por que eu estou falando isso? Essa live eu tirei para a gente bater um papo aqui sobre a ideia de, eu coloquei até a transportadora certa, frete certo. É o que eu venho mais trabalhando nas consultorias, nos cursos que eu desenvolvo com a galera. Hoje a minha principal atividade está sendo consultor de transportes. Eu saí da rotina da operação em outubro do ano passado. A transportadora Você Parceiro Transporte, ela ainda continua, mas eu migrei toda a minha carteira de clientes para um outro parceiro e eu estou me dedicando a esse trabalho de consultoria. Hoje eu presto serviço para alguns players aí do mercado, também olhando para o segmento de logística como um todo, de tecnologia, transportadoras, e
a parte de comunicação, produção de conteúdo está sendo, vamos dizer assim, meu foco principal, por isso que, inclusive, estamos aqui nesse momento. Pois bem, qual que é a grande sacada aqui? Hoje a gente vai iniciar. Há um tempo atrás eu escrevi um e-book que chama 6 passos para abrir a sua transportadora, tá? Não vou passar aqui os 6 passos, não vou ser técnico, até a ideia de ser mais dinâmico aqui. Eu vou falar um pouco sobre plano de negócio básico. E aí vocês pensem, a hora que estiverem assistindo, o que significa, o que representa o plano de negócio para vocês. Lá em 2009, quando eu comecei a faculdade, muito tempo atrás, eu lembro que depois de um tempo eu tive uma matéria dentro das teorias da administração onde falava muito de plano de negócio. E, pô, era algo muito burocrático, algo muito maçante até. E eu tô aqui para facilitar, para simplificar essa parada. Então, quando a gente fala de plano de negócio, eu coloquei o básico aqui, porque assim, independente do momento que você está hoje, se você tem um projeto, vai começar a empreender, ou se você já tem uma transportadora ou um negócio dentro do setor, é importante ou revisar o seu plano de negócio, ou criar esse plano de negócio. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, hoje o papo vai girar em torno disso, e vocês anotem aí, eu tenho certeza que pode de alguma maneira dar um insight, te dar algum direcionamento. Ó, o Eduardo entrou aí. Ô, Eduardo, outro abraço, cara. Faz tempinho que a gente não conversa, hein? Espero que os negócios estejam caminhando aí, cara. Precisar de alguma coisa, o objetivo dessas lives é depois a gente chamar ao vivo aí pra fazer uma espécie de consultoria, né? Com a galera e ir trocando figurinha e aprendendo. É um aprendizado aí dos dois lados sempre. Fechou? Então, vamos acompanhando. Pois bem, falando de PNB, o plano de negócio básico aqui. Eu falo que é essencial olhar para isso, por quê? Se a gente for pensar, muitas pessoas me perguntam: Danilo, o que eu preciso, quanto que eu vou gastar para abrir uma transportadora? Ou vale a pena ter uma transportadora hoje em dia? O frete, pô, tá complicado. Diesel, o ano passado teve uma oscilação gigantesca, a política também incerta. Agora, espero que as coisas dêem uma acalmada aí. Mas a grande sacada, olhando para negócio em si, vamos falar assim agora, eu sempre dou a primeira dica. Se você vai iniciar algo, independente seja no transporte ou não, tem uma regrinha que chama PHD. Eu tenho uma colinha que eu coloquei aqui para dar uma sequência, pessoal. PHD. Qual que é o ponto disso? Começando de baixo para cima, primeiro, o mercado que você escolher, ele tem que ter demanda. E existem várias formas de olhar para isso, tá? Segundo, habilidade, que é o H. Habilidade está ligada à aptidão, por exemplo. Então, assim, pô, não adianta eu agora com 32 anos querer virar jogador de futebol profissional e jogar lá no PSG e estourar aí nesse segmento, nessa atividade. Porque, pô, já passou a época, talvez, sei lá, fazer parte de alguma comissão técnica. Mas, enfim, eu não tenho mais aptidão para isso. E quando eu falo habilidade, dentro do transporte de carga, dentro da logística, e vamos falar aqui especificamente das transportadoras, é muito importante a experiência, cara, nesse setor. Se você não tem a experiência, busque alguém que possa te complementar nisso. Danilo, tem uma grana, quero investir no negócio, vejo que tem oportunidade, beleza. Mas, pô, procura um apoio. A Movefret, inclusive, a gente trabalha muito nesse sentido. A gente dá todo esse acompanhamento básico para quem não tem muita vivência no setor. Porque existem várias particularidades, várias questões que você vai aprender, fato. Mas, pô, tem algumas questões que não precisam errar ali para aprender na dor. Dá para fazer isso de forma mais tranquila. E o H está totalmente ligado a isso, habilidade. E o P, ele entra como paixão. Pô, você precisa ter tesão no que você faz. Então, assim, você está entrando no setor logístico, de transporte de carga, saiba que você está numa ponta em que você vai prestar serviço, vai ser fornecedor, vai estar ali para servir. Então, não importa se você é dono, se você é funcionário, o que você for, você vai estar servindo. E o prestador de serviço, ele precisa ouvir o cliente, ele precisa atender. E muitas vezes a gente tem que engolir alguns sapos ali para poder seguir em frente, faz parte, tá? Então, esse PHD é a primeira regrinha que eu gostaria de dividir com vocês. Aí, beleza, tem paixão, tem habilidade, tem demanda. Aliás, a demanda, eu afirmo para vocês, como eu falei logo no início, 70% de toda a movimentação de carga, mais de 70%, tem estudos que mostram que é mais 60%, 70%, mas olhando para os modais, igual eu expliquei, a gente tem um volume gigantesco pelo modal rodoviário. Então, assim, tem demanda no setor? Pô, é claro que tem. A gente viu que na pandemia,
uma das atividades essenciais básicas foi o transporte e se manteve ali e continuou, não parou. Por isso que eu falo que é um setor que nunca para. Então, beleza. Então, partindo dessa explicação da gente, antes de começar, fazer um plano de negócio, não é nada muito complicado, não. É se questionar, conversar, buscar pessoas que já estão dentro do setor, trocar uma ideia. Bom, bate numa transportadora, manda um direct pra mim que já tive uma e que já trabalhei em várias transportadoras pra gente conversar. A gente vai te dar um direcionamento. Então, essa sacada ela é muito importante, tá, pessoal? Por mais que seja conceitual. Fala, Ana, tudo bom? Estamos iniciando aqui um projeto de algumas lives. O objetivo é depois fazer com que elas se tornem consultorias aí para que a gente possa fazer aqui no ao vivo, trocar algumas figurinhas em conjunto sobre o transporte de carga. Pois bem, e aí beleza, passou por isso, a gente vai para um ponto que é o seguinte. A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, é a principal agência que regulamenta o modal rodoviário e todo o transporte terrestre, como o próprio nome diz. Tem uma licença chamada RNTRC, que é o Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga. É a principal licença para o transporte remunerado de carga. Segundo o cadastro dessa licença, não vou falar em números exatos aqui que eu não trouxe, mas existem mais de 1 milhão de licenças que são ativas na ANTT, né, pelo RNTRC. E elas são classificadas em 3 formatos. ETC, aliás, vamos começar, vai. TAC, ETC e CTC. O TAC é o transportador autônomo de carga. É um motorista que tem um caminhão dele e o caminhão dele é a empresa dele, certo? Então é o TAC, transportador autônomo de carga. A gente tem também o ETC, que é a empresa transportadora de carga. A empresa transportadora de carga é a transportadora, tá? E o CTC, que é a cooperativa transportadora de carga. E eu elenquei uma outra aqui que são outros que empreendem no mercado, mas que trabalham na informalidade. Isso pode ser motorista, pode ser agenciadores de carga, podem ser atravessadores, enfim, intermediador, pessoas que prestam serviço ali em um âmbito mais comercial, enfim, não importa, mas trabalham ali com uma certa informalidade, tá? Então, por que eu estou colocando esses dados? A gente tem que entender qual que é a dimensão do mercado que a gente está entrando antes de tomar uma decisão. E aí eu estou dividindo alguns dados com vocês aqui. E principalmente, o som tá saindo aí, pessoal? Acho que tá, né? Se tiver problema no som e alguém tiver online aí, me dê um sinal, tá? O principal ponto aqui, o ponto alto de hoje que eu gostaria de dividir com vocês, é que quando a gente toma a decisão de entrar no negócio, e tudo isso, pessoal, entra no conceito, na ideia de plano de negócio. Ah, Danilo, mas existem técnicas e formatos para fazer um plano de negócio muito bem mais estruturado. Sim, existem. Inclusive, se precisar, manda no direct. Tenho aqui links do Sebrae, onde vão te guiar nesse ponto com tranquilidade. Só que, como eu falei, o feito às vezes é melhor do que o perfeito. Só da gente fazer essa avaliação, conversar com as pessoas certas, a gente pode, às vezes, tomar uma decisão mais certeira e errar menos. Recentemente, eu tive uma consultoria que eu prestei para um pessoal lá de Ribeirão Preto, onde eles tinham 2 caminhões, já estavam rodando ali com o formato TAC, como autônomo, né? Tinha o proprietário, o cunhado dele era motorista, e eles começaram a ver que, tava fazendo sentido. Operações para Mato Grosso, saindo aqui de São Paulo, operações ali pro Centro-Oeste, e, começou a dar um resultado, sobrar um dinheiro. Só que o caminhão era novo, né? Eles utilizavam aquele caminhão também por uma movimentação de descarte e captação de resíduos que eles tinham numa outra empresa. Então, toda a parada ali rodava bem. Só que, ó o ponto, quando eles me chamaram para fazer uma análise junto com eles, a gente entendeu, depois de algumas sessões ali analisando, que para que eles se tornassem uma transportadora naquele momento, toda a mudança que teria que ter, desde a parte tributária, fiscal, seguro de carga, documentos fiscais, os cuidados, o risco do negócio, teria que ter uma atenção especial. Não daria para deixar ali o negócio rodando de stand-by e cuidar de outras coisas. Precisaria de alguém ali com uma atenção especial. E aí, por fim, na última sessão, foi decidido
por parte deles que não era o momento. E tá tudo bem. Seguiram em frente. Até hoje eu não sei como que tá na virada do ano agora, se eles tomaram alguma decisão, até porque todo o caminho foi dado, né? Todo passo a passo ali. Mas, pô, tá tudo bem. Às vezes é melhor. Às vezes é melhor tomar uma decisão de não fazer do que, né, seguir de uma maneira que vai dar algum problema ali na frente. Pois bem, pontos e perguntas que são legais e importantes de fazer. Pode ser para você mesmo, tá? Faça essa autoavaliação antes de iniciar dentro do setor. Se é uma transportadora, região de atendimento, perfil da operação / estrutura. Aqui eu estou dizendo o seguinte, recentemente não, isso foi no início do ano passado, eu prestei uma mentoria, a gente abriu uma empresa em Recife, uma transportadora. Olha que engraçado. Aqui em São Paulo, para abrir uma transportadora dentro do CNAE, da classificação correta, já para poder operar ali na sua totalidade, não tem muito critério de verificação. Estou falando aqui mais para o estado de São Paulo, eu especificamente sou da região aqui do Alto Tietê. Então, quando eu fui abrir a transportadora, foi bem simples. Mas, lá em Recife, se não me engano, foi a junta comercial ou algum setor ali mais específico do estado ou do município, eles não autorizaram a abertura da transportadora antes de verificar o local. Então, assim, dependendo da estrutura, do local que você for abrir, existem alguns cuidados que você tem que tomar. E aí, um paralelo nisso, imagina que você vai abrir a transportadora, né? E não vai precisar armazenar, não vai precisar movimentar carga. Tem às vezes um veículo ou que consegue guardar em uma outra garagem, você não precisa de uma estrutura muito grande para começar. Às vezes um escritório, às vezes dá para começar de casa. Então, assim, o custo fixo no início, ele é algo que pesa muito. Então, é importante que você dê atenção para isso, tá? Frota própria ou terceira, ou os dois, é um ponto importante de se observar. Imagina que você vai atender um cliente e esse cliente ele tem uma demanda X ali para você. Com um veículo você não vai conseguir atender. Você vai ter que comprar outros veículos. Eu tenho transportadoras que a gente trabalha em conjunto que a cada aumento de demanda é investimento em ativo, aumenta a frota, aumenta funcionário, folha de pagamento, aumenta tudo e atende 100% nesse formato. Já outros atendem com terceiros num primeiro momento. A operação ela foi validada, ou seja, rota, distância, volume, tem previsão de continuidade, depois vai e investe. Agora, já tem um outro formato que não trabalha com frota, em hipótese alguma. Então, não importa a operação nova que entrar, eles recrutam aqueles terceiros que se tornam agregados depois, para aí sim fazer com que a operação rode da maneira que precisa rodar, enfim, batendo as metas de lucratividade e dentro do planejamento da empresa, tá? Pois bem, então a primeira foi região de atendimento. Região de atendimento, eu acho que eu não abordei muito, mas, na minha opinião, tá? E o que deu certo no período que eu cuidei de toda a direção da minha transportadora, quando você define uma rota, você é mais específico, a gente fala que a gente escolhe melhor o nicho de atuação ali. Imagina que, no meu caso, eu fazia uma rota do interior para São Paulo. Então eu peguei a região de Atibaia ali e algumas empresas no entorno e consegui me especializar, como eu trabalhava com agregados, todos os agregados que tinham na região ali, carroceria, eu tinha em torno de 4 a 8 que giravam entre um fluxo maior de operações, eles faziam distribuição para mim em São Paulo e eu conseguia controlar muito melhor. Agora imagina se eu atendesse todo São Paulo. São Paulo é grande pra caramba, ou todo o Brasil. Então, quando você define as suas regiões de atendimento, e no início tá tudo bem se você tiver que abrir o leque um pouco mais até fixar algum cliente que te dê mais demanda. Mas com o tempo é importante definir quais as regiões você vai se especializar, porque a rota ela conta muito, principalmente no Brasilzão que é gigante, tá? Clientes e segmentação de atuação. Imagina o seguinte, eu explico isso quando eu falo sobre a cadeia logística. Se você já atende um cliente, no meu caso, meu principal cliente era um cliente de embalagem. Então eu transportava rack de ferro.
E toda a cadeia logística que estava envolvida com aquela produção, desde os fornecedores de matéria-prima até o cliente que entregava, eu já tinha um perfil de veículo que era específico para aquele tipo de material, então me facilitava, porque é diferente quando você vai contratar um terceiro que tem um veículo carroceria, um sider, um baú, que é rastreado, enfim, muda a abordagem, inclusive, tá? O cara que faz a rota pro Nordeste, o cara que só trabalha em São Paulo, o cara que é lá de Goiânia, o cara que é do Mato Grosso, enfim, muda. Então, quando você trabalha com o mesmo público, com o mesmo formato de veículo, com as mesmas rotas, né, região ali, né, micro e macro região, a tendência é que você se torne muito melhor naquilo. E quando eu falo de clientes e segmento de atuação, é importante que antes de abrir o negócio você tenha isso em mente e saiba se de fato você já vai começar, porque você já tem uma carteira de clientes, por exemplo. No meu caso, eu já vinha de anos trabalhando no setor, eu já vim com alguns clientes e coloquei para rodar na minha empresa, ou se você vai começar do zero. Na consultoria, em uma das consultorias que eu prestei no ano passado, a gente fez desde a abertura do CNPJ até rodar a primeira operação. Levou um período ali de quase 10 meses entre todo esse processo, porque durante um bom período, por mais que existiram cotações, uma operaçãozinha ou outra, a empresa que a gente abriu, ela não tinha nenhum know-how no setor. E eu, enquanto consultor, eu auxiliei ali eles no início para a parte estrutural, mas não para a parte comercial. Então demorou um tempinho até engrenar, mas engrenou. Depois a gente fez alguns trabalhos e o negócio rodou. Mas o que eu estou te dizendo aqui é que antes de iniciar, é importante que você tenha ciência disso. Tem um conhecido meu que fala que para a gente explorar um novo mercado, a gente paga um preço para a gente entrar em um novo mercado, né? Não dá para ficar trocando toda hora de mercado e bombar em todos. Eu espero que bombe, né? Se estiver acontecendo mais, é um ponto a se observar. Tipo de frete. Eu coloquei aqui lotação e fracionado, que são os dois principais. Lotação de ponto a ponto, saiu do ponto A e foi para o ponto B, já era. E o fracionado, que como o próprio nome diz, é uma fração, são vários clientes ali, CNPJs, que complementam e enchem ali, né, completam um veículo em termos de volume e peso para que seja transportado. Qual que é a diferença de um e de outro? É o modelo de negócio. Se você atua só com lotação, pouco provável que você vai conseguir fazer o fracionado. É diferente, não é tão simples assim. Por várias vezes a gente recebe cotações na transportadora de uma caixinha pequena com 20 quilos para ir daqui para o Nordeste. E algumas pessoas não têm nem noção de que, mandar isso numa Fiorino vai sair uma fortuna. Então, assim, para a transportadora trabalhar com o formato fracionado, ela precisa ter uma estrutura diferente da transportadora que trabalha só com a carga e a lotação. Agora, se você trabalha com os dois também, geralmente o fracionado ele tem algumas pontas de transferência e tudo mais, mas eu já conheci transportadoras que, enquanto trabalhavam com o fracionado, fala, Renan, se tiver algum problema, você fala aí, Renan, na live. Eu já trabalhei com alguns parceiros que eu trabalhei muitos anos lá na Dir Figueiredo, uma indústria de vidros e tudo. E eu me recordo que, final de mês era época complicada ali. E quando faltava caminhão, a gente ficava ali, né, chamando os parceiros e tudo, tentando liberar aquele volume. E essa transportadora, ela tinha muita frota, ela fazia Minas, a Rodominas. E, eles não faziam pra gente a carga lotação. Eu achava um absurdo na época, porque o frete eu pagava até mais na época, naquele período de pico, tinha uma tabela ali que era com um valor um pouco superior, já homologado e tudo, e eles não aceitavam. E tá tudo bem. Ou seja, você está segmentando, você está escolhendo o mercado que você vai ser melhor, tá? Infraestrutura entra no mesmo ponto que eu já venho comentando aqui. Se você vai fazer fracionado, você vai precisar, bem provável, de um espaço para fazer o que a gente chama de cross-docking. A mercadoria ela vai ser separada, ela vai ser carregada, distribuída, depois volta, enfim, vai ter devolução, você vai precisar de um espaço. Agora, não vai fazer, dependendo do porte da sua operação, às vezes você consegue iniciar o seu negócio trabalhando de casa, entendeu? Com o computador, às vezes com uma pessoa home office, é possível, hoje em dia é possível, tá? Mão de obra, é bem importante você avaliar isso, e a mão de obra, como eu falei, dependendo do modelo de negócio que você escolher, que entra nessa análise já que a gente vem colocando, você não precisa de muitas pessoas para começar. Agora, se você pega uma operação que ela exige
todo esse detalhamento maior, como um fracionado, é bem provável que você vai precisar de mais pessoas para te auxiliar em toda a organização, em toda a gestão desses processos, tá? E quanto maior você for escalando o negócio, naturalmente você vai precisar de alguém. Eu coloquei aqui outros pontos particulares do negócio, porque, mais uma vez, o setor de transportes ele é muito amplo, muito grande, então quando você tomar a decisão, você precisa pensar em como que os clientes que você já tem ou que você vai abordar precisam na dor deles, vamos colocar assim, na estrutura que eles vão precisar que você tenha para dar esse suporte. Por exemplo, tem um parceiro meu de Mauá, o Juliano, eles trabalham com alto valor agregado. A estrutura deles é coisa de outro mundo, porque precisa de todo um formato ali para poder entrar caminhão, segurança, cofre, não sei o que lá. Enfim, é uma estrutura totalmente diferenciada. Imagina que você vai trabalhar com caminhão-tanque. Se você vai ter frota própria, dependendo, você vai precisar estacionar todos esses caminhões. Enfim, existem particularidades que podem estar totalmente ligados aos clientes que você pretende entrar para atuar nesse ramo, tá? Indo para os finalmente aqui, até olhando aqui, ó, o Eduardo mandou: somei, devido ao teto de faturamento, tenho inscrição municipal, estadual e mais a NTT. Bom, não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, mas se for uma dúvida, Eduardo, a questão aí eu imagino que seja que você tem uma limitação de faturamento, certo, do seu negócio como transportadora, por ser MEI ainda. Então, existe até o MEI caminhoneiro agora, que eu não sei se você tem essa caracterização, que permite que você fature mais, mas como o MEI tem um teto ali de 80 e poucos mil, se não me engano são 83 mil, né? Que como transportadora, a partir do momento que você começa a dar volume e gás ali, isso estoura rapidinho, né? Boa, entendi. A gente já conversou uma vez sobre esse trabalho, né? Que é o Last Mile é a última milha. E, inclusive, puxando um gancho aqui desse formato, dentro do e-commerce, formato de trabalho até com o Mercado Livre, Shopee, entre outros grandes, até transportadoras como a DHL, que trabalham forte nesse segmento, é um mercado que está bem forte, principalmente aqui em São Paulo, imagino que nas outras regiões do país também. E tem bastante demanda, bastante oportunidade, mas não é um trabalho fácil de se fazer também, né, Eduardo? Você pode falar aí que tem uma, vamos dizer assim, a gente trabalha com uma lucratividade maior, a margem do last mile ela é maior, só que a gente trabalha com faturamento menor também. Então, o volume acaba sendo no volume ali para conseguir ter um resultado satisfatório, mas é uma baita oportunidade que o setor está tendo. Inclusive, eu acho que é a porta de entrada para muitas transportadoras. Indicação minha aí, né? Na verdade é uma dica daí. Se você já se estrutura para trabalhar com Last Mile, eu acho que vale bastante a pena já ter toda a estrutura para começar a fazer talvez algumas cargas diretas, algumas cargas lotações, definir algumas regiões para poder ter uma outra via aí de negócio que é complementar, né? Faz parte ali do mesmo negócio de atuação principal. Vamos lá. Para encerrar, galera, eu vou falar aqui dos 3 pilares para tomar como base para o início do negócio, e aí falando especificamente de transportadora, tá? Eu dividi aqui entre o pilar financeiro, o pilar dos clientes e o pilar da estrutura, tá? Por quê? Não dá para você ter uma transportadora se você não tiver dinheiro ou se você não tiver acesso ao dinheiro. Então, ele requer um investimento. Existem formas de você trabalhar em uma posição onde você começa utilizando o dinheiro, né, vamos dizer assim, de outras transportadoras? Existe. Você consegue inicialmente fazer parceria com transportadoras que vão pagar à vista ali, você tem o contato dos clientes e você faz uma ponte direta. Mas você trabalha mais ali no início como um prestador de serviço, fazendo um trabalho de intermediação. O trabalho mesmo do Eduardo, ele está muito mais ligado a uma gestão, né, do que o transporte diretamente falado. Então, a análise, a gestão, os processos que tem envolvido nesse miolo que o Eduardo atua, são difíceis de ser feito e, com isso, gera valor. Tanto transportadoras como clientes acabam precisando dele com certeza para poder fazer.
Mas aqui falando especificamente de transportadora nesses três pilares, quando a gente fala do financeiro, muitas pessoas perguntam, tá, Danilo, mas o quanto que eu preciso para começar um negócio? Você vai ter que entender o seguinte, vamos lá, no pilar financeiro, você vai ter o seu custo fixo. Então, colocado tudo isso que eu falei, você vai avaliar. Dentro do meu negócio, da estrutura que os clientes vão precisar, para eu resolver essa dor deles, atender eles com qualidade, dentro do prazo e com preço justo, qual a estrutura que eu vou precisar ter? Vou contar para vocês como que tá a estrutura, que a Você Parceiro faturava entre 80 e 130 mil mensal. A gente tinha um escritório, três computadores, um funcionário e um estagiário, comigo cuidando ali de toda a parte, vamos dizer assim, mais estratégica, que era um funcionário que ficava mais de olho na parte financeira, monitoramento, o mobiliário que tinha ali e todas as ferramentas e sistemas que precisam para fazer com que o negócio funcione, inclusive seguro de carga, sistemas para emissão CTE, manifesto, integração com o CIOT. Eu trabalhava 100% com terceiros. Agora, se você tem veículo, você vai precisar entender qual que é o valor, quais são os custos envolvidos ali para fazer a manutenção e segurar aquela parada, beleza? Então, o financeiro entra em custos fixos, custos variáveis. Custo variável é muito importante você observar que é o custo que todo mês, como o nome diz, tem uma variação. Eu, dentro da transportadora, eu pagava os agregados, às vezes por semana, alguns eram à vista, outros a cada 15 dias, e esse custo eu pagava à vista, girava em torno de 60% a 70% do valor do frete no mês. Então imagina lá, se eu tinha um faturamento de 100 mil, pô, 60, 70 mil que ia para os motoristas ali de forma à vista para receber em 15, às vezes em 30 dias. Tá? Então, o pilar financeiro ele é de extrema importância porque dentro desse modelo de negócio que eu falei, né, que eu tenho o mapeamento da transportadora, ele era o principal. Meu negócio era mais financeiro até do que, vamos dizer, até de transporte, porque a gestão financeira ela era a base de tudo. Então você precisa entender o seu custo fixo, o custo variável, a sua estrutura e até onde você quer chegar, quais são suas metas. Financeiro, ponto final. Clientes. O ideal é que você já tenha clientes. Ah, Danilo, não dá para começar o negócio e procurar cliente? Você não falou que tem demanda? Dá, é claro que dá. Só que é o seguinte, isso pode demorar alguns meses, você vai ter que ter caixa para segurar toda essa estrutura, todo o seu custo fixo, até começar a faturar. E como eu já dei um exemplo no início, é totalmente possível. Mas assim, entenda que vai ser um trabalho mais árduo. Ah, Danilo, tenho facilidade em conseguir, tenho um timbre comercial aqui, vamos para cima. Show de bola, mete o pé na porta e vai. Eu aqui, na transportadora, eu sempre costumo dizer que uma empresa ideal, ela precisa ter uma pessoa ali que tem esse timbre de comercial de vendas muito aflorado, tem que ter a parte da gestão, a parte dos processos que vai cuidar, inclusive do financeiro da empresa, tá? Então, assim, entenda que você vai ter que ter essa divisão dentro do negócio. Mas voltando aqui para clientes, eu acho que é esse pilar porque empresa nenhuma funciona sem clientes, sem vender, sem lucrar. Então, esse pilar é fundamental, entenda que tem que ser resolvido. E estrutura. Dentro do material que eu comentei com vocês, os 6 passos para você abrir a sua transportadora, a gente vai desde o plano de negócio, que é essa análise, esse planejamento, parte contábil, financeiro, tributário, o que precisa, seguro de carga, tudo que tiver relacionado à parte de seguro de cargas, uma etapa anterior ao seguro, licença para o transporte, como eu comentei, a NTT, o RNTRC, para funcionar. Ah, Danilo, vou prestar serviço para um cliente que precisa de uma licença para químico. Tem que ter a licença. No Brasil, se eu não me engano, é até eu acho que é o principal que tem, é a Ambipar. Todo tipo de licença para esse tipo de negócio, posso estar equivocado aqui, mas a Ambipar eu sei que é a principal. Eu já fiz alguns treinamentos lá, fica na região de... Ixi, fugiu o nome agora, Sorocaba, para aqueles lados. E, é uma gigante aí que cuida de toda essa parte. Só que tem outros tipos de licença, por exemplo, tem a licença do exército. Qualquer produto que você vai transportar que tem algum componente de pólvora, lógico que pode não ser munição, mas se tiver um componente que seja pólvora, tem que ter a licença do exército, tem licença da Polícia Civil, licença da Polícia Federal, enfim. Então vamos lá, contábil, licenças, seguro de carga tem o obrigatório para todas as transportadoras
tem que ter o seguro, é obrigatório, e tem um facultativo que é para questão de roubo e tudo de carga. Terceiro, sistemas, tá? Na parte de sistemas, a gente está falando do quê? De tecnologia, software, para você emitir, fazer integração com base de cliente. Vamos supor que você entre numa fábrica, numa indústria, num distribuidor, no atacado. Com certeza eles têm tecnologia e sistema para conversar com o seu. Emissão de CTE, conhecimento de transporte eletrônico, MDFE. Se for terceiro, tem que ter o CIOT, que é o Código Identificador da Operação de Transporte, enfim. E, por fim, estou esquecendo de alguma aqui. Deixa eu olhar. É isso mesmo. É o plano de negócio, a contabilidade. É que aqui tem a parte financeira. Eu dou um destaque porque um dos pilares para que o negócio funcione é a parte financeira. Mas é isso, galera. Contabilidade, seguro de carga, licenças e sistema para que você funcione. Parte financeira, clientes e estrutura. São os 3 pilares para o negócio estourar. E você tem uma transportadora que possa faturar de 1.000 a 1 milhão de reais, dependendo, é claro, do seu poder financeiro ali. O que vai alterar é realmente a questão tributária, a questão fiscal, a questão de quanto de ativo que você tem no seu negócio, a folha de pagamento, entre outros pontos. Fechado? Bom, pessoal, como eu falei, essa foi a primeira live aí de uma sequência que eu vou fazer falando sobre, eu coloquei aqui transportadora certa, frete certo. A gente conseguindo engajar aqui, ter mais movimentação, eu já vou criar uma dinâmica, como o Eduardo aí participou, vou chamar o Eduardo para conversar aqui, a gente vai trocando uma ideia, esclarecendo dúvidas e tentando ter alguns insights aí para que seja produtivo, tá bom? Bom, pessoal, valeu aí e a gente se vê no próximo conteúdo por aí, fechado? Um abração para todos aí, um ótimo dia, uma boa semana. Valeu!